Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Hamilton. É, a gente sempre que está começando essas aulas, nesses primeiros dias de aula, a gente está sempre trazendo uma palavra de conforto, de esperança, né, com relação a tudo que a gente está vivendo. Esses dias estão sendo dias tão melancólicos, né, tão tristes, dolorosos, principalmente para os familiares que perderam, para as pessoas que perderam familiares, né? E não sei, eu espero que você que está me assistindo, você e seus familiares estejam bem, estejam resguardados, que vocês estejam passando por esse momento de forma serena, mas também de forma segura, né? Não é bom ficar em casa de forma obrigatória como nós estamos, né? Nós não estamos em casa porque optamos por estar em casa, nós estamos em casa porque é uma necessidade, porque se faz necessário estar em casa, né? Mas assim, gente, pense que isso vai passar, que isso é um momento, embora para muitos esteja sendo um momento demorado, mas vai passar. Vai passar. A humanidade deu prova disso. Ao longo da sua história, a humanidade deu prova que passou por várias pandemias, por várias crises e se superou. E saiu lá na frente vencedora. E nós vamos, pode ter certeza que nós vamos sair desse momento também como vitoriosos, né? Então fique em casa, se precisar sair, que seja algo realmente extremamente necessário e saia com máscara, né? Se tiver como andar com álcool gel, use sempre o álcool gel, porque em qualquer superfície que você tocar, num banco de uma praça, em qualquer superfície que você tocar, você pode estar sendo contaminado pelo vírus. Suas mãos podem estar sendo contaminadas pelo vírus. E aí você estando com álcool gel, você vai lá e passa o álcool gel nas mãos, né? Porque vai combater esse vírus, ok? Se não precisar ficar em casa, se não precisar sair de casa, fica em casa. Protege a si e protege aos outros. Tá legal, gente? Então, assim, esse momento é um momento de muita conscientização. Esse momento é o momento da gente entender que é necessário ficarmos em casa. E aí eu trouxe para as nossas aulas de geografia, eu trouxe um assunto que tem muito a ver também com esse momento, que é acerca da população mundial. Existe um dado que diz o seguinte, certo? Que do século I, do ano 1, desculpe, do ano 1 até acho que século XVIII, a humanidade cresceu para 1 bilhão de pessoas. Mas esses dados eu vou dar daqui a pouco com mais esclarecimento. Mas eu quero só que vocês entendam acerca da população, da quantidade, né, do número de pessoas que vivem no nosso planeta. Tá certo? Então, assim, desde os primórdios da humanidade, o crescimento da população se manteve relativamente baixo. Ok? Desde quando o ser humano surgiu, o crescimento era muito lento, era muito baixo. Mas tem uma explicação. Boa parte da população era acometida de epidemias. Boa parte da população era acometida de doenças. Doenças tanto em idade precoces. O que é que eu quero dizer? Muitas crianças nasciam e não chegavam a 1 ano de idade. Morriam por uma diversidade de problemas. Desde a questão da falta de alimentação ou de uma alimentação saudável, certo? A doenças. Doenças que hoje são fáceis de ser combatidas,
no início da humanidade, essas doenças elas não eram fáceis de ser combatidas. Por quê? Porque nós não tínhamos a ciência. Nós não tínhamos o desenvolvimento científico. Então, doenças em idade precoce, essas pessoas, essa população era abatida por guerras e por fome. Ok? Então, nós temos epidemias, nós temos uma série de doenças, nós temos guerras, nós temos fome. Esses 4 elementos foram fundamentais para que a população mundial, ao longo dos primeiros milênios, não crescesse tanto. Então, nascia muita gente, mas também morria muita gente. Ok? Contudo, ao longo do século XIX e das primeiras décadas do século XX, a taxa de crescimento natural da população se modificou. Se modificou por quê, professor? Começou a se intensificar essa taxa de crescimento por causa da redução da taxa de mortalidade. Ou seja, se morre menos gente, obviamente a população aumenta. Quantidade de pessoas que estão nascendo é basicamente a mesma quantidade. Mas se está nascendo a mesma quantidade de pessoas, estão morrendo menos, significa dizer que a população está crescendo. E se a população está crescendo, consequentemente, isso aí é natural. Consequentemente, vai nascer mais pessoas. Ok? E nascendo mais pessoas, dentro dessa proporção de morrer menos, aumenta mais ainda a população. Certo? É como se fosse assim: 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16 vira 32 e assim progressivamente. Ok? Então, começou a se intensificar por causa da redução da taxa de mortalidade e da manutenção da taxa de natalidade em índices elevados, que foi justamente o que eu falei. O que é a taxa de mortalidade? É justamente a quantidade de pessoas que estão morrendo, certo? Tanto idosos como crianças, certo? De modo geral, porque são os dois lados, né? As duas faixas que têm mais facilidade de morrer são os mais idosos e as crianças, os recém-nascidos, certo? Até 1 ano de idade é muito comum esse tipo de mortalidade. Hoje não é tanto comum porque nós temos aí vacinas, tratamentos, medicamentos, um monte de condicionamentos da saúde, da medicina, dos avanços da medicina, que vai manter, que vai fazer com que essas crianças não morram tão jovens. Ok? E por outro lado, à medida que, exatamente como eu falei para vocês, à medida que vai aumentando a população, vai também aumentando a quantidade de pessoas que estão nascendo, porque mais pessoas estão casando, não é isso? Consequentemente, mais pessoas estão tendo filhos. E aí o número vai aumentando. Agora você pensa, se mais pessoas estão tendo filhos e menos crianças estão morrendo, significa dizer que está, não é isso? Estão entendendo, né? Espero que sim. A princípio, essa mudança demográfica ocorria na Europa, né? Ocorreu na Europa, beneficiada pela Revolução Industrial. Certo? Eu vou explicar isso de uma forma melhor em um próximo vídeo, para que a gente não fique com um vídeo tão longo, tão cansativo. Então eu vou dar uma pausa e retorno já já para dar sequência a esse assunto.